O Redação PFC começa agora. Começou o Redação PFC 207, nesse dia 31 de maio, acabou, maio se foi, entraremos no sexto mês do ano a partir de amanhã, mas hoje ainda é maio e em maio estamos para gravar mais um Redação PFC que sempre vem todo sábado para te trazer o que você precisa saber de importante e de não tão importante assim. Comigo, Enio Augusto, e com ele, Marcos Boas. Tudo bom, Marcos? Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, você aí, corredor da madrugada, mais uma vez, PFC 207, redação número 20 de 2025. Vamos que tá acabando maio, vamos entrar no mês da metade do ano já. Você que é corredor da manhã, esse podcast, esse vídeo, isso aqui, esse redação, sai às 5 da manhã. Às 5 da manhã, qual era a temperatura na sua cidade? Na minha, eu espero que seja abaixo de 14 graus. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Então, hoje, Marcos Boas, não vamos fumar. Não pode fumar hoje, viu, pessoal? Sem tabaco. Então, você que curte dar um trago, por exemplo, durante a sua corrida, como se fosse um gel de carboidrato, mas você prefere dar um trago, hoje não faça isso. Deixa isso pra lá. E hoje também é Dia Mundial do Tripulante de Cabine. Então, parabéns para você que está aí tripulando as cabines. Na Europa é Dia dos Irmãos, então dê parabéns pro seu irmão Marcos Boas, porque ele tá na Europa. É isso que eu ia falar, né? Verdade. Então é Dia dos Irmãos lá na Europa. Então ele que tem que dar parabéns pra mim. Vocês têm que se dar os parabéns. Não, ele que tá na Europa é Dia do Irmão, então ele tem que falar assim, quem é meu irmão? E dar parabéns pra mim. Aqui não é nada, então eu só falo obrigado. Então vamos para as efemérides do dia. Eu gostei que falaram no grupo do PFC Debate das efemérides, e eu gostei dessa palavra, porque eventualmente eu uso a palavra efemérides no meu dia a dia, porque eu tenho um vocabulário amplo e restrito, né? Muita cultura, muita leitura, e efemérides do dia 31 de maio na história. Em 455, Imperador Petrônio Máximo é apedrejado até a morte por uma multidão enfurecida enquanto fugia de Roma. Rapaz, se essa moda pega de volta, meu Deus. Ia faltar pedreira, né? Haja pedra. Em 1790, a Lei de Direitos Autorais é assinada pelo presidente George Washington, protegendo assim os direitos autorais sobre livros, mapas e outros materiais escritos. Em 1859, a Torre do Relógio nas casas do parlamento, que abriga o Big Ben, começa a marcar o tempo. Em 1907, os táxis chegam à cidade de Nova York de Paris. Estes novos táxis são os primeiros nos Estados Unidos. Então tá aí, ó, desde 1907 tem táxi nos Estados Unidos e vem de onde? De Paris. Não foi Paris que mandou também a Estátua da Liberdade para eles? Foi a França, não sei se foi Paris, mas foi a França que deu de presente. A França foi mandando as coisas para os Estados Unidos. Tudo isso por rancor da Inglaterra, né? Então, assim, tudo que a França podia fazer de bom para os Estados Unidos, eles faziam só por rancor da Inglaterra. Em 1911, em Belfast, o navio White Star Titanic, o Titanic, é apresentado como uma das maiores embarcações flutuantes. O navio, porém, afundou em sua viagem inaugural em 14 de abril de 1912. Ou seja, ele não era tão flutuante assim como o pessoal apresentou em 1911. Ele foi apresentado como sendo supostamente inafundável, o que a gente também viu que não foi bem assim. Não era verdade. Não dá para você colocar coisas superlativos, elogios em alguns objetos e invenções, porque a história pode vir e te dizer não é bem assim. Em pessoas também não. Pelo menos isso daí rendeu um filme, né? O Titanic aí, que fez bastante sucesso, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet e mais um monte de gente que eu não lembro agora, mas foi um filme bem legal. Você viu o Titanic? Esse eu vi. Eu vi aqui o negócio, eu lembro, esse filme foi lançado, sei lá, faz muito tempo, né? 97, 98, eu acho. É, alguma coisa assim. Teve excursão da escola, porque já não tinha mais cinema. Você lembra quando os cinemas todos viraram igrejas evangélicas? Lorena não tinha mais cinema na época, porque ainda não tinha shopping e o cinema da cidade tinha sido fechado. Então teve excursão da escola para São José dos Campos para assistir Titanic no cinema. Em 1973, Marcelo Falcão Custódio nasceu. Lá no Rio de Janeiro, completando hoje 52 anos, o cantor, compositor e músico brasileiro, conhecido pelo trabalho aí como vocalista do grupo O Rapa. Aioa, aioa, Que música do Rapa você gosta? Ou você não gosta de nenhuma? Eu gosto bastante. Eu gosto de várias músicas do Rapa. Já foi até em show do Rapa. Eu gosto muito do Rapa. Então canta uma música do Rapa. O pessoal gosta quando a gente canta no podcast. É verdade, né? Você viu que o pessoal gostou do meu talento
vocal, né? Aquela, pô, oh, my brother. Aquela é boa, eu gosto daquela. Boa, não, tem umas músicas legais aí do Rapa. Tem uma que é o da feira, não é da feira? É É dia de dia de feira. feira, quarta-feira, Quarta-feira é sexta-feira, não quinta-feira, não, é importa a quarta-feira. feira. Daí ele fala dos Mauricinhos que compram as ervas e Isso. vendem e tal. É legal, já tá na minha playlist essa daí, inclusive. Então Gosto do daí, Hey Joe também. Hey Ei, Joe. em 1990, o seriado de televisão Seinfeld estreou no canal de televisão norte-americano NBC. Uma grande série que fez muito sucesso. Assim como fazem sucesso os nossos cupons, os cupons do PFC. Escute aí, escute agora. Na Keep Running, use o cupom PFC. Não é cumulativo com as promoções, não é válido para relógio, monitor e fones. Na Caramelo, use PFC 10. O valor mínimo de compra é de R$ 129. Na Maratona de Floripa, também é PFC 10. A melhor maratona de Floripa, use e abuse desse cupom. Na Foco Radical, também é PFC 10. O PFC não se responsabiliza por fotos mal tiradas, embaçadas ou tremidas. No Clube de Autores, PFC 10. O PFC não se responsabiliza por livros mal escritos, mal editados ou se você não tem a cultura da leitura. Na Sport BR, também é PFC 10. Use e abuse só produtos de qualidade. Na Live Run XP, PFC 15. O PFC não se responsabiliza por provas mal organizadas ou distâncias não aferidas. Na Maratona Monumental de Brasília, PFC 10. Maratona que faz parte do circuito sul-americano Mega Finisher. E agora nós temos também o cupom da Corrida Integração em Campinas, que é PFC 10. A maior e mais tradicional corrida de rua do interior. Eliud Kipchoge está dizendo por aí, Marcos Boazzi, que a aposentadoria está cada vez mais perto. Ele deu uma entrevista exclusiva ao site Olympics.com, depois lá da sexta colocação na Maratona de Londres, e contou que provavelmente o ano que vem vai ser o último ano dele participando profissionalmente das provas. E ele falou que depois que ele completou a Maratona de Londres esse ano, que ele ficou na sexta colocação, ele pensou ali e disse que já cumpriu tudo que precisava como atleta de elite. Segundo suas próprias palavras, ele disse: não tenho mais nada a provar, não estou competindo com ninguém além de mim mesmo. Corro pelos valores do esporte, corro pelos valores da humanidade, e é por isso que ainda estou correndo. Então você vê que ele ativou o modo Keep Coach dele, né? Então já mandou ali, ele que tá agora com 40 anos, ele já tá dando a declaração ali de que tá no fim de carreira e já tá emendando a carreira de coach, que com certeza, imagina quanto vai custar uma palestra do Kipchoge para motivar o pessoal da empresa, esse tipo de coisa. Então ele já tá ali juntando as coisas. Ele disse que essa prova de Londres foi muito emocional, né? Foi muito emotiva para ele e que ele sabia que provavelmente era a última vez que ele competiria ali como um atleta de elite. Ele vai provavelmente continuar correndo aí nas grandes provas, mas por uma causa, alguma coisa relacionada, por exemplo, com educação e conservação. Então você vê que ele tem toda uma pegada aí de se engajar com temas sociais, temas ambientais. Provavelmente é o que ele vai fazer aí depois que ele se aposentar oficialmente. Lembrando ele que já tem 40 anos aí, né? Não é fácil enfrentar ciclos de maratona e continuar correndo num nível altíssimo, uma idade já mais avançada. A gente viu aí o Bekele, né? Que teve ali 2019 aquele baita tempo, quase quebrou o recorde, ficou por 2 segundos. Aí veio a pandemia, deu aquela atrapalhada, jogou as provas tudo pra frente e aí acabou, né? Pegou aquela idade dele, quando ele voltou já não tinha mais a mesma pegada, não conseguia mais acompanhar ali os tempos despencando, os tempos ficando aí todos na casa de 2:03 já, né? 2:02 alto, e aí foi ficando cada vez mais difícil. E é isso, a gente chega perto aí da aposentadoria, o que a gente ainda pode considerar, na minha opinião, como o maior maratonista de todos os tempos. O Kiptum tem o recorde mundial, fez ótimos tempos, mas infelizmente não teve, acho que, longevidade, né? Não deu tempo da carreira dele ser tão longeva da gente poder afirmar que ele foi o maior maratonista de todos os tempos. Então acho que o Kipchoge ainda continua com esse título, ou pelo menos um dos grandes maratonistas aí, bicampeão olímpico, ganhou 11 majors, sendo 4 vitórias só em Londres, já teve 2 recordes mundiais, né? O dele, depois ele mesmo quebrou. A gente tá vendo aí o finalzinho da carreira do Kipchoge. E o finalzinho de carreira que eu tô achando bem honroso, assim. Ok, ele não consegue mais disputar lá na frente, mas ele termina as provas, correu bem em Londres. Não é todo mundo, brasileiros, por exemplo, não correm 2:05 que nem ele correu. Então ele ainda vai participar da Maratona de Sydney agora, né, dia 31 de agosto. E ano que vem, vamos ver que provas ele vai participar. Nós já falamos aqui. O ideal é Maratona de Berlim, pronto, encerrou, ninguém lá para competir com ele, ele vence Berlim e encerra como, se não o maior, um dos maiores maratonistas da história e vai curtir. Desses maratonistas todos, tem os novos que estão surgindo, que daí é mais rápido, é difícil você competir. Você vê, o Messi e Cristiano Ronaldo, eles são excelentes, são muito bons, mas onde é que foi? Um foi para a Arábia, o outro foi para os Estados Unidos, porque não dá mais para competir em alto nível. Tem uma hora que não dá, mesmo você sendo muito bom. Kipchoge tem que chegar ali em Berlim, pegar e pronto, aposentar, 41 anos, tá feito. E o Kipchoge, desses maratonistas todos,
por uma junção de vitórias, recordes, carisma e tudo mais, ele é o mais conhecido maratonista. Você pega o Bekele, o Sol e o Kiplimo, ninguém tem o apelo que ele tem nas redes sociais em tudo. Então, assim, depois que ele se aposentar profissionalmente, ele tá garantido. O resto da vida dele ele pode ficar fazendo maratonas, ações, porque ele não vai perder essa aura aí, esse carisma dele. No último domingo aconteceu a meia maratona das Cataratas, reunindo quase 3 mil corredores lá em Foz do Iguaçu, Marcos Boas, no Paraná. Olha, essa é uma prova que eu queria fazer os 21. Eu sei que é um percurso difícil, mas é só para passear e curtir num lugar diferente. E quase 3 mil pessoas fizeram isso. Pois é, não só os 21 km, né? Lembrando que lá também tem a prova de 8. A prova aconteceu no dia 18 de maio e teve como vencedora no feminino a colombiana Florencia Carrizosa-Llano, com 1h 28 minutos e 48 segundos, enquanto no masculino o campeão foi um brasileiro, o Jonilson Pinto Prates, que fez 1h 10:41. Eu não trouxe aqui, mas vou voltar então, que no feminino a melhor brasileira foi a vice-campeã. Sandra Maria Carvalho fez 1h 31:52. A largada dessa meia maratona foi às 8 da manhã, então tem as quedas d'água, a vegetação do parque, que estão ali incentivando os corredores, e na chegada eles foram recebidos com café da manhã especial. Tinha frutas, pipoca, chocolate quente e outros itens. Uma prova que desse chocolate quente no final, já me ganhava. Melhor pós-prova, eu acho. Imagina chegar de Porto Alegre aquele ano que tava, sei lá, 8 graus quando terminou a prova, tivesse um chocolate quente ali, nossa, ia agregar um valor, hein? Não é por nada não, mesmo com a canseira, depois que você para ali um pouquinho, passa ali os seus 5, 10 minutinhos, você pegar um copinho de chocolate quente, rapaz, só faltou um bolo aí, você sabe que minha comida favorita assim, logo depois da corrida é bolo, mas o almoço aí tem que ser um hambúrguer. Meia das Cataratas aconteceu, ano que vem tem de novo, inscrição esgota, rápido e tal, se planeja aí que é uma prova muito legal de fazer, principalmente pelo cenário que envolve todo o evento, toda a prova. No último domingo também aconteceu a meia maratona internacional de Maricá. E, Marcos, essa meia maratona aí deu umas confusão, pessoal. Os brasileiros estavam reclamando que foi dado tudo para os estrangeiros, mas para os brasileiros nada. O Cipó fez um vídeo enorme lá no Instagram dele falando. E mesmo com essa prioridade que a organização deu para os estrangeiros, foi um brasileiro que venceu, deu na cara dos africanos. Pois é, o Ederson Vilela Pereira fez 1h 4:08 e levou a vitória no masculino. Ele foi seguido depois aí por um queniano, né, o Wilson Mutuamaina, e por um etíope, o Raftu Azegil, enquanto no feminino não deu vitória brasileira. A vencedora foi a queniana Viola Gelagati Kosgei, figurinha carimbada aqui do Redação PFC, que fez 1h 16:11 lá em Maricá. Pra quem não sabe, Maricá fica no Rio de Janeiro. E era um percurso planíssimo. Eu olhei lá o Strava do Cipó, 3, 4 metros de elevação. O problema é o clima, aquela coisa toda, né? No feminino, a Regiane Ster foi a quarta e a Glauciele de Oliveira Souza foi a quinta. Então, o Brasil ficou ainda em quarto e quinto nessa prova que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que o Maricá era um lateral direito que jogou no Vasco, foi até campeão brasileiro e da Libertadores pelo time. Então, o Maricá ali de 97 a 2000. O Sérgio Silva de Souza Júnior, né? Que nasceu aonde, Marcos Boazzi? Em Maricá, com toda certeza. Olha aí, Maricá, porque quem que ia se chamar Maricá se não nascesse em Maricá? Mas então é isso, aconteceu a meia maratona de Maricá. Nesse domingo acontece uma prova bem legal, bem interessante lá em São Paulo, a 10K SP Challenge, com largada às 7 horas da manhã e premiação total de R$ 91.400, Marcos Boas. Vai ter muita gente de elite lá e amadores também que querem correr essa prova, porque é na Marginal Pinheiros, largou, vai 5, volta 5, bata seu RP. E se você for de elite, tem mais de 50 atletas de elite inscritos, você vai ser campeão, você vai ganhar dinheiro, você vai ser o melhor brasileiro ou brasileira, vai ganhar dinheiro. Você, se quebrar o recorde brasileiro, ganha dinheiro, aí eu acho difícil. Melhor marca nacional do ano, você também ganha uma premiação. Acho que é difícil sair também, mas de repente sim. Tem premiação para o segundo, para o terceiro lugar, do quarto ao 10º, primeiro por categoria. É um espetáculo de premiação num lugar onde a gente sabe, é plano. A Iguana, né, que está organizando essa prova, decidiu fazer um challenge aí dos 10 km, uma prova super rápida. A premiação total pode chegar até R$ 91.400, então beirando aí os R$ 100.000, mas que a gente não costuma ver em provas mais curtas assim, né? Então a ideia realmente é trazer uma galera mais forte. Lembrando que esses bônus de quebra de recorde, vamos lá, no masculino é um 27,41
31,48 e no feminino é um 32,06. Essas são as melhores marcas brasileiras nessa distância. A melhor marca nacional do ano é de 28,29 no masculino e 32,37 no feminino. Será que a gente vê alguma dessas marcas, seja a melhor do ano, seja o recorde brasileiro caindo? Não sabemos, vamos esperar aí o domingo para ver. Assim, gente forte é o que não falta, né? O field, tanto masculino quanto feminino, tem bastante gente aí participando, pessoal forte. Então, Eliezer Santos, Fábio Jesus, Maxwell Rotiti, que a gente já falou várias vezes, o Festus Cheboy. Você tem um monte, tem os brasileiros todos que a gente também costuma falar aqui. E no feminino, vamos também, né, trazer. Então, Mirella Saturnino, a Jennifer Raíssa, Alice Yuri, Viola Cosgay, Jennifer do Nascimento, a galera forte aí, Andrea Hessel, os nomes que a gente já conhece, vão estar todos lá correndo os 10 quilômetros. E a promessa é de uma prova bem disputada. Quem sabe a gente vê uma dessas marcas caírem. E assim, né? A Iguana fez essa prova aí, é muito legal, muito bacana. Mas eu não lembro se na SP City tem premiação em dinheiro. Então, tipo assim, na maratona, que é o maior evento deles, não dá premiação em dinheiro. Aí pro 10K Challenge deu um jeito aí de dar premiação. Acho legal da premiação em dinheiro, valoriza aí os atletas. Mas achei curioso porque a SP City, que é a grande prova, que chama um monte de gente, não tem premiação em dinheiro para os maratonistas. Às vezes é o que você consegue de grana com patrocinador e tudo mais, a galera se interessa mais pela prova curta, pelo evento que vai ser, e aí o dinheiro tá aí, né? Se você vai participar, nos conte como é que foi a prova, se realmente foi boa, se foi plana, porque assim, na Marginal, já participei de várias provas lá. Se colocarem o cone certo no ponto do retorno, não tem erro. E essa prova tem o selo prata da CBAT. Então, é para dar tudo certo, é para o seu GPS marcar 10 e um pouquinho mais, só tem 10 quilômetros. Então, boa prova para você que estará no 10K SP Challenge. Maratona de Londrina já passa dos 5 mil atletas confirmados e está projetando a sua maior edição da história, Marcos Boss. Nós já falamos aqui em alguma redação passada. Está acabando a inscrição. Quem quiser que se aligere, porque daqui a pouquinho vai acabar. Pois é, já são mais de 5 mil atletas confirmados, vai ser a maior edição da história. O evento conta, além dos 42, né, também com distâncias de 21, 10 e 5. Então, se você tem interesse em participar, procure lá o maratonadelondrina.com.br, é o último lote. A prova vai ser realizada no dia 29 de junho e tem inscrições a partir de R$ 129, obviamente que depende da distância. A expectativa da organização é que a participação aí bata aí 6.500 atletas no total. Então, é isso, se você tem interesse em correr essa prova lá em Londrina, corre lá para fazer a inscrição antes que acabe. Nesse fim de semana acontece mais uma etapa do Grand Slam Track. E o mais legal que vai acontecer nesse fim de semana, sábado e domingo, é que a Sydney McLaughlin-Levrone mudou a distância, Marcos. Ela desceu, ela não vai competir no 400 metros e no 400 metros com barreiras. Ela foi para os 100. Então, só por isso, já está valendo a pena para quem gosta de atletismo, da pista, de ver aí, porque a melhor atleta de todos os tempos do 400 metros com barreiras vai competir nos 100 metros. Exatamente, lá na Filadélfia, a Sydney McLaughlin, super consagrada corredora dos 400 com barreira, ela vai diminuir a distância, vai descer a distância para os 100 metros dessa vez. O que pouca gente sabe é que, na verdade, ela está retornando para suas origens, porque antes dela ser famosa por correr os 400 com barreira, ela corria super bem quando ela era adolescente os 100 metros com barreira. Então, ela está voltando às origens, além do que, para ela também vai ser uma carga física um pouco mais leve, né? Ao invés de correr os 400, correr os 100. Tudo bem que a explosão é maior, porém fica menos tempo exposto para isso daí. E é isso, ela está buscando novos desafios, segundo ela, uma vez que ela já tem títulos olímpicos e mundiais no 400, agora ela vai lá tentar no 100. Muda um pouquinho, né? As barreiras são mais próximas, tem a passada, talvez seja até mais importante, né? Acertar a passada e tudo mais. Mas vou te falar que, pela característica que a gente já viu da Sydney McLaughlin, pela superioridade dela em relação às outras, acho que não vai ser problema nenhum. Deve aí dominar também nessa distância. Vamos acompanhar no Grand Slam Track Meet na Filadélfia, que acontece nesse final de semana, lá no Franklin Field. Pelo que o pessoal tá esperando, vai estar lotado para assistir a McLaughlin. A Sydney, ela chegou naquele ponto da carreira que tipo, campeã olímpica, campeã mundial, ganha tudo. Vou me divertir, já que não é uma competição dessas oficiais de título, eu vou me divertir, vou descer lá para os 100, vou ver o que acontece. Ela já está nessa fase da vida. Eu posso fazer o que eu quiser na pista porque já conquistei tudo. Então vai ser o grande atrativo desse final de semana lá na Filadélfia. A Adidas apresentou a coleção oficial para a Maratona do Rio 2025. Então, nessa coleção, a gente tem os tênis, Adizero Adios Pro 4, Adizero Drive RC, Ultra Boost 5, Supernova Rise 2. E também tem peças de vestuário, Marcos Boss. Mas aqui a gente tá para trazer o quê?
nós fizemos um Por Falar em Tênis, o 111 mais recente, sobre isso, trazendo os tênis e também o histórico da Adidas fazendo tênis temáticos lá para a Maratona do Rio, né? Sim, comentamos lá os detalhes, trouxemos todas as informações dos tênis lançados, o pessoal quiser acompanhar até pelo vídeo, tem as imagens e tudo mais, então os detalhes você pode conferir lá no último episódio do Por Falar em Tênis, que foi lançado na última quinta-feira, coleção nova, a Adidas investindo pesado aí, lançando 4 modelos de tênis, mais o vestuário, como o Enio disse, são umas peças bem legais aí, acho que já tiveram edições mais legais em termos de tênis, mas nunca uma variedade tão grande assim, então se você quiser conferir os detalhes, escuta lá ou assiste o Por Falar em Tênis dessa semana. Falando em lançamento, Marcos Boas, talvez isso a gente possa explorar melhor em uma live futura, mas Garmin anunciou seus novos relógios GPS, o Forerunner 970 e o 570. É isso mesmo, a Garmin atualizando aí a linha dos relógios. Pode trazer uma certa confusão, né? Porque, na verdade, a gente tinha o 265 e o 965. Aí o 965 vira 970, uma coisa que ela não costumava fazer, né? Geralmente ela pulava 10, né? Então já teve o 245, 255, 265. Aí agora ela andou só 5, então foi para 970. E a linha 26 parece que virou a linha 57, mas o preço subiu bem, hein? Vamos lembrar disso. O preço subiu bastante. O 265, que era vendido por $450, agora tem o sucessor aí, o 570 sendo vendido por 550, então subiu $100, né, o preço do lançamento aí do novo Garmin. Enquanto isso, o 970 chega no mercado por $750. Estou falando dos preços oficiais lá nos Estados Unidos, porque a gente ainda não tem esses preços oficiais aqui no Brasil, mas vai chegar bem caro, considerando que a gente tem o preço de alguns modelos do Fênix, que ficam nessa faixa, né, dos $750, $800 e chega aqui no Brasil bem caro. O 570 tem 2 tamanhos, é o mais voltado, assim, pensado um pouco mais dedicado para corrida, enquanto o 970 tem todas as funcionalidades do triatlon, bateria que dura um pouco mais e tal. É o mais completão, dá até para baixar mapas nele. Podemos falar um dia numa live, explorar os detalhes, trazer os tamanhos, as baterias, os modelos, todos os detalhes numa live, num Por Falar em Tênis, quem sabe que no caso desse dia vai ser um Por Falar em Relógio. Já está sendo vendido lá fora, aqui no Brasil a gente não sabe exatamente quando vai vir, mas como o Marcos falou, né? Se vier, espere que não vai ser nada muito acessível. E eu fico bem feliz de já ter comprado o meu e o da Andressa fora do Brasil, que eu economizei bastante. Com o valor do que eu paguei, tanto em Tóquio quanto em Chicago, eu podia ter comprado 2, que seria mais barato que um aqui no Brasil. É muita diferença. O relógio GPS realmente vê bastante diferença. Mas fica aí. Quem sabe vai sair uma live aí, a gente fala para vocês. A gente não tem os relógios, mas a gente pode trazer tudo que ele tem de novidades. Eu gostei muito, Marcos, de uma que é, dependendo do arquivo da prova que você colocar nele, ele nunca mais vai marcar distância maior nas provas de maratona, porque já vem junto e daí você sempre vai ter certinho onde bate, de acordo com o GPS. Eu gostei disso aí. Dependendo da prova, né? Se a prova tiver lá os registros do mapa dentro do Garmin Connect, certinho com as marcações de milha a milha ou quilômetro a quilômetro, ele não vai mais ficar contando o GPS. Ele vai, na verdade, como se fosse o esquema da pista, né? Percebendo que você tá passando naquele ponto, ele vai falar, aqui é o quilômetro. Não importa se pelo relógio estaria dando 1,02 ou 0,99. Você nem vai saber, eu acho, né? Exatamente. Ele vai se corrigir sozinho a cada quilômetro, o que vai, no caso, trazer uma... Acho que, assim, a principal vantagem é que você vai ver o seu ritmo de verdade, né? Porque eu lembro que lá em Chicago, quando eu tava correndo, eu tinha a projeção das 3 horas aqui no braço, então eu ia vendo milha a milha, porque lá é tudo em milha, e a projeção também tava em milha, o quanto eu tava passando abaixo da projeção das 3 horas. E se eu fosse considerar o relógio, tava 4,5, 4,6 no relógio, só que na realidade eu tava correndo ali pra volta de 4,10, por aí, assim. Então, o relógio, ele cortaria essa diferença, ele te mostraria o que você tá correndo de verdade, pra você não ser enganado, vamos dizer assim, pela distância. Essa função, eu acho que é, das que foram anunciadas, a mais legal. Nas últimas semanas, nós também tivemos lançamentos de tênis que também estão no Por Falar em Tênis. Vocês vão lá conferir. A Olímpicos lançou o Corre Turbo, lançou o Corre Supra 2, a Fila lançou o Carbon 3, a Olímpicos já fez recall do Corre Turbo. Então, tudo isso você pode acompanhar lá no Por Falar em Tênis, né, Marcos Boss? Que tá muito bom, né? Vamos combinar. A gente aborda tudo com uma perspicácia e uma inteligência, olha, fora do normal. Então, o pessoal pode ir lá, tanto no PFT 111, quanto no 110, quanto no 109, nós falamos de tudo isso aí. Se vão escutar lá, vocês vão achar até que não é a gente que tá falando, porque é muita inteligência, muito diferente do que vocês escutam por aqui no debate. Todos os detalhes desses últimos lançamentos aí dessas duas marcas, vamos chamar nacionais, né? A Fila, a gente sabe que não é, mas uma operação aqui no Brasil dela é quase uma coisa independente. A gente vamos chamar essas duas marcas de nacionais. Então, os tênis aí que eles lançaram cada vez com mais qualidade,
se aproximando e sendo mais competitivos ainda contra as grandes marcas importadas. Então aí a Olímpicos e a Fila. Escute lá os últimos episódios do Por Falar em Tênis, que a gente traz todos os detalhes de todos esses modelos lançados pelas duas marcas. Criança de 10 anos se torna a pessoa mais jovem a concluir uma maratona na história, Marcos Boas. É umas absurdas aí que o pessoal faz, mas a gente vai entender um pouco melhor essa história, talvez. Pois é, Augusto. Linden Meza, esse é o nome do atleta que depois de um dia só do seu aniversário de 10 anos, cruzou a linha de chegada lá da maratona Blue Nose, a maratona do nariz azul, lá no Canadá. Exatamente. Correu os 42,2 km em 5 horas e 57 minutos. Então você vê que mesmo que ela tivesse o corte de 6 horas, que é o mais comum para uma maratona, ele teria completado dentro do tempo. Eu não sei se tinha ou não. Não só isso, hein? Ele ainda completou essa maratona para arrecadar dinheiro para estudos aí, né? E instituições que tratam de câncer, pessoas com câncer e esse tipo de coisa. Por quê? Porque a motivação principal dele era dedicar essa maratona para o avô dele, que acabou falecendo de câncer no cérebro em dezembro de 2023. Durante a preparação, ele teve orientação do seu pai, que é um treinador de força e de condicionamento, um educador físico, né, vamos dizer assim, e tinha um plano lá todo estruturado, fez a planilha e tal, fez toda uma preparação. E sim, eles sabiam que tinham riscos lá de criança fazer esse tipo de coisa, mas segundo o pai dele, é super seguro se for feito de maneira correta e bem planejada. Se tivesse qualquer dor ou lesão, obviamente isso seria interrompido, mas que segundo ele foi tudo bem. Com 10 anos de idade, o Linden Meza completou a maratona do nariz azul no Canadá. Eu trouxe a notícia, mas eu tenho um pouco de preguiça de dizer que a criança tem só 10 anos. Para que homenagear o avô? Homenagear de outras formas. Você não precisa ficar 6 horas correndo. Ele correu 5 quilômetros ano passado, fez 31, daí já pensou numa maratona. O pai já, em vez de fazer uma progressão, já meteu, não sei. Às vezes eu acho que as pessoas querem aparecer demais e botam um motivo ali. Porque todo mundo tem um motivo, se você for parar para pensar. Todo mundo perdeu alguém com câncer, com uma doença, uma tragédia, que quer ajudar para alguma coisa. Aí você tenta aparecer e bota ali uma ajudinha para o pessoal aceitar melhor. Mas enfim, é um grande feito, mas eu tenho uma preguiça de ficar fazendo isso. A criança tem 10 anos, não precisa fazer isso. Às vezes é melhor ser assim do que ter um bebê reborn. Vai saber, né? Então, melhor aí. Tá correndo lá, pelo menos o menino vai poder saber se gosta mesmo de corrida, porque né, pode ficar traumatizado ou não. E acho que esse recorde vai ser difícil de ser batido, né, Marcos? Porque a maioria das provas tem limite mínimo de 18 anos. Só que daí você tem que achar uma que não tem. Tipo essa do nariz azul, essa maratona não tem limite de idade. Então, você pode colocar seu sobrinho lá de 6, 7 anos para correr e tá tranquilo. Youtuber alemão arrisca sua vida novamente e é bicampeão, na verdade, da corrida do queijo, Marcos Boas. Essa corrida tão tradicional que tanta gente vai, se machuca, sei lá, se morre lá descendo aquele morro. Mas tá aí, ele ganhou mais uma vez. Foi lá e ganhou essa corrida que chama Gloucester Cheese. É uma corrida super tradicional lá na Inglaterra. Mas calma aí que a gente vai chegar lá, você vai entender o quão tradicional ela é. Essa corrida acontece em Gloucestershire, super tradicional, que esse queijo rola, né? Um queijo circular, e ele vai rolando lá colina abaixo. É uma colina que tem aí próximo de 180 metros, com uma inclinação de 50%. Isso é muito, muito íngreme. O evento todo, na verdade, tem 8 corridas, né? São 8 categorias diferentes, masculina, feminina, infantil, subida, tal, não sei o quê. Mas o YouTube alemão, Tom Kopk, foi quem ganhou a principal categoria. Só pra você ter uma ideia, existem relatos aí de corredores que chegaram a 110 km por hora nessa descida. É óbvio que não foi correndo, né, Augusto? É óbvio que o cara não estava correndo para estar 110 km por hora. Essa corrida correu pela primeira vez em 1826. Machucava tanto o pessoal que ela foi cancelada em 2010. E desde então, na verdade, o evento funciona de forma não oficial. Não é mais organizado e tal. Não, é isso. A galera se reúne porque é o dia de correr essa prova. Esse evento acontece todo ano, sempre numa segunda-feira, que é essa Gloucester Cheese Rolling. E sabe qual é o prêmio? É um queijo, não é? Exatamente. É uma peça de 3 quilos de um queijo Double Gloucester, que é, obviamente, o queijo tradicional lá da região. E que então o alemão levou aí, ele que tem 23 anos, levou essa peça de queijo para casa com 3 quilos. Segundo ele trabalhou para isso, tá? Ele treina e tudo mais. Tava todo cortado e com arranhões. Disse que a prova desse ano foi mais perigosa que do ano passado. Segundo ele, o ano passado tava lamacenta.
e então tava mais seguro, porque você consegue mais aderência. Ah. Esse ano, a colina tava muito seca, e aí ele disse que é muito perigoso, porque, né, você não tem essa aderência no chão, e aí você vai... Mas ele, segundo ele desligou o cérebro dele e foi em frente. Tem que desligar mesmo. Eu acho que é o único jeito, realmente, ou você não ter cérebro, ou você ter a capacidade de desligá-lo, né? Então, ele bicampeão aí, vamos ver se o ano que vem alguém acaba com o reinado do Tom Kopke, o alemão aí, corredor de colina. Ô, Marcos Boss, você faria isso tudo aí por um redondo? Mas nem por um redondo de 3 quilos. Daí tem um vídeo das pessoas descendo. Nossa, é tipo, se você não vai ganhar, você só vai se quebrar lá, o pessoal rolando morro abaixo. Tem uma série na Netflix que é sobre esportes inusitados e um dos episódios é sobre essa corrida do queijo. Você assiste, você só vê os caras... Cara, forte. Mas então tá aí, ó. O alemão foi bicampeão da corrida do queijo e nós não vamos correr a corrida do queijo. Mas nós vamos embora. Então, tchau para ti, Marcos Boas, e bons treinos e boas provas para todo mundo que estiver participando de provas por aí. Falta uma semaninha para a Maratona de Porto Alegre, que a gente vai falar dela aqui semana que vem. Pessoal, é isso. Foi mais um Redação PFC. Muito obrigado. O ensinamento de hoje que a gente tem é: a hora que você encontrar uma dificuldade no percurso de uma corrida, desligue o seu cérebro e vá em frente, assim como fez o Tom Kopke. Tchau. Muito bom essa daí. Você pode desligar seu cérebro para várias coisas da vida, né? E numa prova plana talvez seja até mais legal, mais divertido e menos dolorido. Então fique aí com esse conselho de Marcos Boas. Divirta-se no seu fim de semana. Aproveite seu fim de maio, seu começo de junho, que nós vamos aproveitar para voltar na semana que vem com mais um Redação PFC. Um grande abraço para vocês e tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.